Olá galera, tranquilo? Aí eu aqui de novo. Eu vou terminar a segunda parte sobre a questão agora, é sobre a parte econômica da Europa, tá bom? Então, estou continuando o vídeo que fala sobre a videodicas que eu gostaria de passar para vocês, para os alunos do nono ano e também para o segundo ano do ensino médio. Continuação do nosso último vídeo, ok? Bom, tem alguns pontos importantes para falar para vocês quando eu falo em relação à economia. Quando a gente fala em economia, você fala em indústria, olha só. Vamos falar primeiro, da indústria, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a indústria. Tá, por que a indústria é tão importante? A indústria, o setor industrial, pertence ao segundo setor da economia. Por que ele é tão importante? Ele é importante porque ele gera muito emprego, ele gera muita economia para o país. A Europa tem aproximadamente 40% de todas as indústrias do mundo. É extremamente industrializado. Não tem como você pensar em qualquer produto industrializado hoje que nós usamos em nossas casas sem pensar em algum produto que seja de origem europeia. Muitos tipos de medicamentos, muitos tipos de inseticidas, né? Eu estou me contendo para não citar nomes, mas muitos deles, né, são de origem direta de indústrias europeias. Vários tipos de carros, vários tipos de veículos, né, teve origem na Europa. Não é verdade? Eu tenho certeza absoluta, se você que está me assistindo aí do outro lado, né, o carro do pai de vocês, né, se é um Volkswagen, por exemplo, um Gol, né, é um carro em que a fábrica da Volkswagen fica na Alemanha. Se é um Fiat, fica na Itália. Se é um Ferrari, fica na Itália. Se é um Peugeot, um Renault, um Citroën, um Volvo, enfim, um Mercedes. São várias fábricas, indústrias que tiveram a sua origem, a sua base, a sua matriz em território europeu. Então, os países europeus são extremamente industrializados. Aproximadamente entre 23% e 35% do PEA, a população economicamente ativa, trabalham em indústrias lá na Europa, ok? Bom, a segunda parte que nós vamos falar sobre a economia da Europa está relacionado à agropecuária, tá? Então, a segunda parte está relacionado à agropecuária. A agricultura e a pecuária juntos. Bom, a Europa não tem muito espaço. Você pega o território europeu, pouca coisa maior que o território brasileiro. Cerca de 10 milhões de quilômetros quadrados. No Brasil, tem aproximadamente 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Aí você coloca nesse território 49 países. Quase 900 milhões de pessoas. É gente pra caramba, tem pouco espaço. Aí você coloca também várias cadeias montanhosas, como é a questão dos Montes Urais, a cadeia montanhosa do Cáucaso. Aproximadamente 30% do território se encontra próximo da linha do Ártico, logo depois do Ártico, né? Logo após o paralelo 65, onde boa parte do solo fica congelado quase o ano todo. Então, tanto o clima quanto o relevo não é propício para as atividades agropecuárias. Mas ainda assim, muitos países da Europa se destacam como grandes produtores mundiais. É o caso da França, da Itália na produção de uvas, da Rússia na produção de beterraba açucareira. Enfim, tem vários países lá que se destacam como grandes produtores mundiais.
Mas por que isso acontece se as condições são tão desfavoráveis? Existe uma explicação para isso. Porque a agricultura de lá é do tipo intensiva. Eles usam e abusam dos meios tecnológicos. Eles usam e abusam dos recursos científicos e tecnológicos de última geração para poder ter uma agropecuária extremamente desenvolvida. Os animais, né, o gado bovino, os suínos, as ovelhas, carneiros, enfim, as aves também são sempre no sistema de confinamento. Estão criados num curto espaço e tratados com rações e sais minerais, então tem alto rendimento. Ainda assim, a Europa é dependente da importação de matéria-prima. Ela é dependente da importação de commodities agrícolas. Esse nome é muito importante. Eu vou até anotar para vocês, tá? O que são as commodities? Olha só, esse nome é extremamente importante. Eu quero que vocês prestem atenção nesse termo, tá? Commodities são matérias-primas, são recursos primários que são nivelados no mercado internacional. As commodities agrícolas é a soja, o milho, a cevada, o trigo, a batata, enfim, são vários produtos que são comercializados internacionalmente e têm os seus valores definidos pelas bolsas de valores. E a Europa é dependente da importação desses produtos. A Europa hoje, por mais que a agricultura de lá seja desenvolvida, ela consegue produzir apenas cerca de 50% necessário para a manutenção da sua população. Para finalizar, eu quero falar sobre o turismo. Por que o turismo lá é tão bom? Tá? Por que o turismo lá é tão bom? Primeiro, porque conta com uma rede de transporte muito eficiente. A rede rodoviária é fenomenal, muito boa. A infraestrutura rodoviária é excelente. A infraestrutura ferroviária, metroviária é fantástica. O transporte público de lá é muito bom. Excelente. Outra questão relacionada ao transporte é o transporte aéreo, que é muito bom. E também o fato de que boa parte dos países fazem parte da União Europeia, 27 países. E dos 27 países, 15 contam com a mesma moeda. Isso facilita muito, tanto o deslocamento, com sentido turístico. Você pode usar a mesma moeda, né, o mesmo dinheiro que se usa em um país, você pode usar em vários outros. Isso facilita muito o turismo. E também a questão dos meios de transporte, são extremamente eficientes em todos os níveis. A rede hoteleira, os restaurantes, as lojas são preparadas exclusivamente para receber os turistas do mundo todo. Então o turismo na Europa gera uma média, né, de 150 bilhões de dólares ao ano. Essa é a média. É um PIB muito alto, extremamente lucrativo. Sem falar nos pontos tradicionais de turismo. Tanto os pontos naturais, é o caso dos Alpes, né? Muitos turistas do mundo todo procuram os Alpes para poder fazer a prática de esportes de inverno, né? Como pontos muito famosos, como a Torre Eiffel de Paris, a Torre de Pisa, o Coliseu em Roma. Enfim, nós temos muitos pontos turísticos no continente europeu que atraem muitos turistas. É isso aí, companheiro. Tem uma dúvida de um aluno, o aluno Matheus, do 9º ano, fez uma pergunta relacionada ao aspecto cultural. Matheus, eu não esqueci da sua pergunta, tá? No próximo vídeo dica eu respondo ela, tudo bem? Mas nesse vídeo agora, a intenção é apenas falar da economia, do turismo, transportes,
agropecuária e indústria. O aspecto cultural tem um contexto histórico. Então, quando a gente for falar sobre a questão da cultura no continente europeu, é interessante que a gente analise a Europa como o velho continente, que a gente entenda a colonização dos países do mundo e que a Europa esteve diretamente responsável por todos eles. Ok? Então, até a próxima, companheiros. Valeu, obrigado.